Imagine um lugar onde a névoa encobre a água todas as manhãs, um cenário que parece saído de um conto antigo. Um lago profundo, misterioso, rodeado de histórias que atravessaram séculos. Um lugar que guarda uma criatura tão lendária que seu nome ecoa pelo mundo inteiro, o monstro do Lago Ness. A cada ano, milhões de pessoas viajam até as terras altas da Escócia para tentar encontrar um vislumbre da criatura que, supostamente, se esconde sob aquelas águas geladas e turvas. Mas o que realmente sabemos sobre o monstro? Será apenas um mito cuidadosamente construído? Ou existe uma verdade que foi escondida do público, uma verdade que poucos ousam revelar? Hoje você vai conhecer a versão da história que nunca foi contada, a verdade proibida por trás do monstro do Lago Ness. A primeira menção registrada sobre essa criatura remonta ao século VI, quando o missionário São Columba teria encontrado um ser gigante no rio Ness, ligado ao lago. Ele descreveu algo tão aterrorizante que fez com que muitos acreditassem que uma força maligna habitava aquelas águas. Séculos depois, relatos começaram a se multiplicar. Pessoas diziam ter visto uma sombra alongada, algo que se movia sob a superfície, uma figura que lembrava um réptil pré-histórico. Mas a explosão do mito aconteceu apenas no século XX, quando uma fotografia em preto e branco, conhecida como a foto do cirurgião, mostrava o que parecia ser um longo pescoço emergindo da água. Essa imagem correu o mundo e consolidou de vez a lenda. Mas o que muitos não sabem é que, anos mais tarde, os envolvidos confessaram que a foto tinha sido uma fraude. Mesmo assim, o fascínio pelo monstro não morreu. Pelo contrário, cresceu. Por que será? Será que a mentira inicial apenas abriu espaço para que uma verdade ainda mais perturbadora fosse escondida? Quando os cientistas começaram a investigar o lago Ness com sonares, o que encontraram surpreendeu até os mais céticos. Estruturas estranhas, formas gigantescas que apareciam e desapareciam nas telas, como se algo estivesse se movendo nas profundezas. O lago é um dos mais profundos do mundo, com mais de 230 metros em alguns pontos, e possui passagens subterrâneas que nunca foram totalmente exploradas. Isso por si só já torna a investigação ainda mais misteriosa. O que poderia estar escondido lá embaixo? Alguns acreditam que seria impossível para um animal de grande porte sobreviver sozinho por tanto tempo. Mas outros argumentam que, se existe uma população escondida, talvez ela seja mais inteligente do que imaginamos, e talvez tenha conseguido escapar dos olhos humanos por pura adaptação. Agora, aqui começa a parte mais sombria dessa história. Em 1933, pouco antes da foto famosa circular pelo mundo, documentos secretos do governo britânico já indicavam que havia interesse em ocultar informações sobre o Lago Ness. Agências oficiais temiam que o mito do monstro pudesse interferir na segurança nacional. Mas o que poderia ser tão perigoso a ponto de merecer esse nível de preocupação? Há quem diga que não se trata apenas de um animal, mas de algo muito maior, um experimento. Durante a Segunda Guerra Mundial, registros apontam que submarinos de teste foram levados para treinar em águas interiores da Escócia. Alguns desses protótipos nunca foram encontrados. E há quem acredite que certas aparições do monstro, na verdade, eram máquinas secretas. Mas se tudo fosse apenas tecnologia, por que as descrições sempre batem com a imagem de uma criatura viva? Pescadores e moradores locais afirmam até hoje ouvir sons estranhos vindo das águas. Rugidos abafados, vibrações que fazem a superfície tremer. Turistas já relataram ver ondas gigantescas em momentos em que o lago estava completamente parado. E, mais assustador ainda, existem relatos de desaparecimentos misteriosos na região. Pessoas que foram vistas pela última vez próximas à margem e nunca mais voltaram. Esses casos raramente são divulgados na mídia, mas fazem parte do folclore local. As famílias contam em segredo, como se temessem ser silenciadas. Agora, imagine o seguinte: e se o monstro do Lago Ness não for uma única criatura, mas sim uma linhagem sobrevivente de um tempo em que os dinossauros ainda dominavam a Terra? A hipótese do plesiosauro, um réptil marinho do período Jurássico, sempre esteve entre as favoritas. Muitos a descartam dizendo que seria impossível um animal desses ter sobrevivido até os dias atuais. Mas cientistas já encontraram peixes e organismos que acreditavam estar extintos há milhões de anos,
como Selacanto, que reapareceu vivo no século XX. Por que não poderia haver algo semelhante no Lago Ness? E mais, por que esse lago, especificamente, foi o palco de tantos avistamentos? Alguns geólogos acreditam que ele pode estar conectado a cavernas oceânicas secretas, permitindo que criaturas do mar entrem e saiam sem serem vistas. Mas a verdade proibida vai além da biologia. Existe também um lado oculto, espiritual e até sobrenatural nessa história. Culturas antigas acreditavam que lagos profundos eram portais para outros mundos. O Lago Ness, em particular, sempre foi considerado um lugar carregado de energia. Há lendas celtas que falam de guardiões das águas, espíritos que assumem a forma de monstros para proteger segredos enterrados no fundo. Se isso for verdade, o monstro pode não ser apenas carne e osso, mas uma manifestação de algo que não conseguimos compreender com a ciência moderna. E aqui surge o clímax. Documentos recentemente revelados mostram que expedições militares foram enviadas ao Lago Ness não apenas para investigar, mas para capturar a criatura. Relatos de pessoas que participaram dessas missões afirmam que algo realmente foi encontrado. O que aconteceu depois permanece em segredo, mas rumores indicam que fragmentos de ossos, tecidos e até mesmo ovos teriam sido recolhidos e enviados para laboratórios. Nenhuma dessas informações chegou ao público oficialmente. O motivo? Segundo algumas fontes, revelar a existência de uma criatura desse porte colocaria em risco a própria ordem científica, religiosa e social do mundo. Seria admitir que não sabemos nada sobre o planeta em que vivemos. Agora, eu quero que você pense comigo. Será que o monstro é apenas uma invenção alimentada por turistas e comerciantes para atrair curiosos à Escócia? Ou será que, de fato, existe algo que nunca deveria ter sido descoberto? Algo que desafia a lógica e que foi silenciado ao longo das décadas. O Lago Ness continua lá, guardando seus segredos nas águas escuras. Cientistas, caçadores de mistérios e turistas continuam indo até suas margens, esperando ser os próximos a registrar uma prova definitiva. Mas talvez, apenas talvez, essa prova já exista, só que não esteja acessível para nós. E é exatamente aqui que eu quero ouvir sua opinião. Você acredita que o monstro do Lago Ness é real? Acha que é apenas uma lenda ou existe algo que o mundo não está pronto para saber? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero muito saber o que você pensa. E se você ficou até aqui, é porque esse mistério também mexeu com você. Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, porque ainda existem muitos segredos escondidos esperando para serem revelados. O próximo pode ser ainda mais perturbador do que esse.